Executivo de Criciúma recebe aval para celebrar acordo de cooperação e projeto SARASUL fica mais perto de sair do papel. Cada vez mais assustadoras as previsões sobre rombo do Orçamento Geral da União em 2020. Governo de Santa Catarina anuncia a retomada de obras de infraestrutura para a Serra do Corvo Branco. Protocolado na Alesc, novo pedido de impeachment para o governador Carlos Moisés e a vice, Daniela Rainer. Secretaria de Saúde de Criciúma está contratando técnicos em enfermagem. Campanhas de arrecadação têm contribuído muito no enfrentamento à Covid-19, principalmente na área da saúde. E ainda, na estreia da Série C, Tigre empata fora de casa com o Londrina. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é terça-feira, dia 11 de agosto do ano de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, muito boa tarde. Vereadores de Criciúma aprovaram o projeto de lei que permite o executivo da cidade de celebrar o acordo com a Polícia Civil. Com isso, o serviço aeromédico está mais próximo de se tornar uma realidade. Confira. Em sessão extraordinária realizada na última sexta-feira, os vereadores de Criciúma aprovaram por unanimidade pela entrada no município no serviço aeromédico. Com isso, o Poder Executivo, comandado por Clésio Salvaro, recebeu o aval positivo da Câmara para celebrar o acordo de cooperação técnica junto à Polícia Civil, com o intuito de agregar ao serviço aeropolicial o SARASUL. O serviço aeromédico é um projeto que nós já estamos trabalhando há muito tempo, juntamente com a Polícia Civil e também com uma comissão que foi formada aqui na região, onde cito algumas entidades que estão envolvidas, né, a Polícia Federal, o Ministério Público, Polícia Civil, SAMU, Bombeiro, bom, enfim, tem várias entidades, agora tem em torno de 10 entidades envolvidas nesse projeto. E agora, nesse trâmite que está se encaminhando para o final, nós precisamos, então, aprovar um projeto onde um termo de cooperação entre a Prefeitura de Criciúma com a Polícia Civil. O projeto aprovado é uma maneira de viabilizar o atendimento pré-hospitalar em ocorrências com maiores gravidades geradas em suas vítimas na área da saúde. Com o sinal verde da Câmara Municipal, toda a documentação será reunida para que seja encaminhada à sede da Polícia Civil na capital catarinense. Hoje, na parte da manhã, já tivemos na Prefeitura, juntamente com o doutor Ala, com o delegado, e também com o doutor Giovanni, que é o diretor da REC, onde já estamos trabalhando, juntando alguns documentos que faltam, né, ajustando mais algumas situações. E aí sim, depois desse documento pronto, nós encaminhamos a Florianópolis para a Polícia Civil para firmar esse convênio, então, com os municípios da ANREC e com a Polícia Civil. Aí, a partir desse momento, volta novamente para a ANREC para fazer todo o trâmite burocrático em relação ao processo licitatório, para daí sim ver qual é a empresa que vai vencer para tocar o serviço aeromédico, um serviço tão importante que a maioria das pessoas já sabem o que é, mas eu gosto sempre de frisar que hoje nós temos o helicóptero que é da Polícia Civil, que faz o serviço aeropolicial, e nós vamos também equipar com médico e enfermeiro para fazer o serviço aeromédico. Apesar de não ter data definida para entrar em funcionamento, a aprovação do projeto foi comemorado por se tratar de mais um passo dado à chegada do SARASUL na região, o que vem sendo esperado há um bom tempo. Eu não quero dar mais data, até porque eu já dei algumas datas aí e acabou ficando para trás por algumas questões burocráticas, mas o que importa mesmo é que está avançando, o projeto está indo para o final, né, em relação a isso, para a execução, e com certeza aí, se Deus quiser, até o final do ano ele vai estar implantado sim, já na Operação Veraneio, se Deus quiser, já vai estar disponível para ajudar a população. O presidente do Legislativo estima que 50 municípios das 3 micro-regiões do Sul
ANREC, Amurel e Amesc serão contempladas, estimando uma população de aproximadamente 1 milhão de habitantes. Perfeito, até porque também vai cobrir essas regiões, então a comissão achou melhor primeiro a gente fazer o dever de casa com os prefeitos aqui da nossa região, agradecer todos os prefeitos da região aqui da REC, que se colocaram à disposição, deram um ok para o projeto, vão contribuir para esse projeto. E daí sim, a partir do momento que estiver implantado, a comissão vai chamar a Amurel e a Amesc para tratar desse assunto e cada vez melhorar mais o serviço. Pedir para eles que eles ajudem também, até porque muitas cidades dessas são do litoral, são mais longes e precisam fazer remoções até para o próprio Hospital São José, né, que é o nosso hospital de referência aqui da região. Apesar de todos os transtornos ocasionados pela pandemia, Beloli quer dar celeridade ao projeto. Até porque, após a finalização de todos os trâmites burocráticos, os profissionais que atuarão no serviço aeromédico da região precisarão passar por um treinamento especializado. Com certeza, na realidade, por isso que nós estamos fazendo todos esses encaminhamentos de documentações. Daí sim, nesse processo licitatório, que é a REC que será responsável para fazer tudo isso, ali terá alguns termos, né, específicos, alguns pré-requisitos, né, das pessoas que podem trabalhar nesse serviço aeromédico. Com certeza vai ter treinamento, até porque não é um atendimento como se fosse dentro de um ASO, dentro de uma ambulância. É uma situação bem complicada, porque é no ar, né? Tu está transportando uma pessoa, helicóptero que sobe, que desce, então é uma situação bem mais, como é que eu vou te dizer, bem mais complexo, né? Para o vereador e presidente da Câmara Criciumense, um projeto audacioso, que está muito perto de ser concluído e inaugurado na região carbonífera. Com certeza, né? Isso aí é um sonho, né? Um sonho nosso, um sonho da Câmara de Vereadores, dos prefeitos aqui da REC, enfim, de todas as pessoas que querem o bem do nosso cidadão criciumense e da nossa região. Eu sempre digo, nós não sabemos o dia de amanhã, talvez nós podemos precisar do serviço aeromédico. E se precisar, estará disponível para atender toda a população. São cada vez mais assustadoras as previsões sobre o rombo do Orçamento Geral da União no ano de 2020, por causa de todo esse cenário que a gente vivencia por conta da pandemia do novo coronavírus. Dessa vez, a informação veio do Instituto Fiscal Independente do Senado. A estimativa é de um aumento no déficit de mais de 600%. A Instituição Fiscal Independente do Senado prevê que as medidas de enfrentamento à crise e a queda expressiva na arrecadação devem abrir um buraco nas contas do governo central de nada menos que 887 bilhões de reais, o equivalente a 12,7% do produto interno bruto. A cifra é 607% maior do que os 124 bilhões de déficit previstos na Lei Orçamentária Anual, a LOA. Grande parte desse montante veio das medidas provisórias que abrem crédito extraordinário para combate à Covid-19, que somam 509 bilhões. Mas a IFI projeta um gasto ainda maior, porque considera que algumas ações desenvolvidas pelo Executivo podem se estender por um prazo superior ao previsto inicialmente. É o caso do auxílio emergencial de R$ 600, pago aos brasileiros mais vulneráveis, que em julho foi prorrogado por mais 2 meses. O problema é que as MPs aprovadas cancelam despesas relativas a pouco mais de 150 bilhões do orçamento vigente. Por isso, o Palácio do Planalto precisa recorrer ao Tesouro Nacional para conseguir arcar com essa diferença. A Constituição permite que isso ocorra em 3 hipóteses: em caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública, que é justamente o cenário que estamos enfrentando. Uma questão relevante é que os recursos autorizados não precisam ser computados no teto de gastos, que em 2020 foi fixado em 1,4 trilhão. Outra estratégia utilizada pelo governo para destravar recursos para o enfrentamento da pandemia foi o decreto aprovado em março pelo Congresso, que reconhece o estado de calamidade pública no Brasil. Com isso, o Executivo fica dispensado de atingir a meta fiscal prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em outra frente, o Congresso promulgou em maio
o chamado orçamento de guerra. O texto suspende a aplicação da chamada regra de ouro das contas públicas. Isso significa que o governo pode se endividar para pagar despesas correntes. Antes da pandemia, isso seria considerado crime de responsabilidade. O fato é que as incertezas sobre a pandemia da Covid-19 devem se estender até o ano que vem. Como o decreto legislativo aprovado pelo Congresso só reconhece o estado de calamidade até dezembro, o governo pretende incluir na LDO um dispositivo para mudar o método de apuração da meta fiscal em 2021. Mas, mesmo que seja aprovado, o governo continuaria obrigado a respeitar o teto de gastos e a regra de ouro, a não ser que o Legislativo aprove um novo decreto que reconheça a continuidade da pandemia. O receio da equipe econômica é que medidas como o auxílio emergencial se estendam para além da pandemia. No Congresso, há dezenas de projetos que buscam assegurar uma renda mínima aos mais impactados pela crise. O tema divide opiniões entre parlamentares. Se para alguns o endividamento público deve ser uma resposta global e inevitável ao coronavírus, uma vez que só o Estado tem condições de reagir a uma crise dessa, para outros, a resposta à pandemia não pode ser interpretada como uma espécie de salvo-conduto para poder gastar à vontade sem fazer contas. A seguir, protocolado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, novo pedido de impeachment para o governador Carlos Moisés. O governo catarinense anunciou a retomada das obras de infraestrutura na Serra do Corvo Branco. O anúncio ocorreu em Lages durante o cumprimento de agenda oficial do governador Carlos Moisés. A passagem do governador Carlos Moisés por Lages teve anúncios importantes para a infraestrutura da Serra Catarinense. O chefe do Executivo Estadual garantiu a retomada das obras que impulsionarão o desenvolvimento da região, como o asfaltamento da Serra do Corvo Branco, a pavimentação da SC 390 entre os municípios de Anita Garibaldi e Celso Ramos, além da revitalização da SC 114 entre Otacílio Costa e o entroncamento com a BR 470. Estamos vindo à Serra Catarinense para fazer várias entregas do governo, várias obras. Nós temos aí mais de 70 milhões de reais entregues em emendas estaduais, também a participação dos deputados federais com emendas federais, e também obras que estão há muito tempo aguardando o encaminhamento, o segmento, como é o exemplo clássico da Serra do Corvo Branco, que é uma obra importante que liga o litoral catarinense à serra, liga Grão-Pará a Urubici. É uma obra que precisa ter o seu projeto atualizado e iniciada esta obra, e nós vamos trabalhar firmemente para isso agora, lançando no dia de hoje, então, essa contratação, para que a gente possa entregar aos catarinenses, também aqui da Serra e da região serrana, de toda a região serrana, também investimentos no Hospital Tereza Ramos, para cuidar, para assistir à saúde dos catarinenses. Nós sabemos que nós temos bons resultados em termos de taxa de ocupação aqui nos hospitais da Serra, mas esse é mais um investimento, mais uma atenção do governo do Estado, para que a gente possa continuar cuidando dos catarinenses nesses tempos tão difíceis. O governador lembrou ainda que os investimentos eram há muito tempo aguardados pela comunidade serrana. No caso da Serra do Corvo, a SC 370, foi realizado o lançamento do edital de licitação para a execução da obra de pavimentação da rodovia, em uma extensão de quase 10 quilômetros, incluindo o trecho mais acidentado da serra. A estimativa é de um custo de aproximadamente 48 milhões de reais para a realização dos trabalhos. Mas a vida não está fácil não para o governador Carlos Moisés. Ontem, um novo pedido de impeachment foi protocolado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
Um grupo de 16 cidadãos catarinenses protocolou na Assembleia Legislativa um novo pedido de impeachment contra o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, e a vice-governadora Daniela Rainer. São advogados, desembargador aposentado, profissionais liberais e empresários. Entre eles, os advogados Hélio Bairros, Leonardo Borchardt, Bruno de Oliveira Carreirão e Beatriz Kowalski. O grupo aponta suposto crime de responsabilidade por ação ou omissão com base em diversos episódios, mas principalmente a compra dos 200 respiradores junto à empresa Veigamed do Rio de Janeiro por 33 milhões de reais. Aquisição feita sem licitação, com pagamento antecipado e sem garantia de entrega. Até hoje, só chegaram 50 equipamentos de qualidade inferior à adquirida e que não servem para a UTI. Hoje nos sentimos com a missão de cidadão cumprida, pois cidadãos de bem vieram até a LESC para pedir o impeachment do governador. Fazemos isso munidos da convicção premente de que atos de responsabilidade foram praticados pelo governo. Dentre eles, a parte do hospital de campanha, a parte do aumento irregular por seu procedimento dos procuradores, mas em especial o vergonhoso episódio dos respiradores. Baseado nessas três situações e com um cotejo de fatos que deixa inafastável a sapiência e responsabilidade do governador e da vice, é que fazemos esse pedido expresso e formal na data de hoje. Não se admite um contrato de 33 milhões de reais sem que esse contrato apareça mostrando quem verdadeiramente assinou este documento, e isso realmente precisa ser investigado, precisa ser apurado para que a gente tenha um governo que possa se permanecer, possa realmente cumprir o seu papel assumido na campanha, e se não, que seja afastado do governo para que volte à normalidade e à estabilidade jurídica e econômica do nosso Estado. A representação vem acompanhada de 100 páginas de documentos para comprovar as irregularidades denunciadas. O governador é professor de direito administrativo. Então, desconhecimento das regras básicas da administração pública não pode ser ignorado. Então, não é um real do dinheiro público já deve ter o cuidado, a atenção de qualquer autoridade pública. Imagine um valor desses 33 milhões, não é uma quantia pequena, principalmente numa situação grave como essa do coronavírus, onde todo o empenho do governo, das autoridades públicas, não só do governador, de prefeitos, todo aquele que é político tem o dever de dar satisfação para a sociedade. Na hora em que os cidadãos mais precisam do poder público, nós vemos essas omissões, esses desvios de recursos, essa falta de cautela, de cuidado com o dinheiro público. Não se admite, e nós, como cidadãos de bem, não concordamos e queremos que realmente isso seja posto a limpo. Este é o 7º pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva, protocolado neste ano no Parlamento catarinense. 4 foram arquivados, 1 está em análise e o outro foi aceito. Agora, a nova representação será analisada pela Procuradoria Jurídica da Casa, que vai avaliar se o pedido atende aos requisitos formais e legais necessários e, em seguida, vai emitir parecer pela instauração ou não do processo. A Procuradoria ela faz uma análise técnica, tanto sobre o preenchimento dos requisitos dos documentos que foram juntados e uma análise superficial de mérito para ver se há indícios de autoria e materialidade da conduta que foi imputada aos denunciados. Posteriormente, há um parecer sobre o deferimento, o indeferimento é opinativo, ele não vincula a presidência da casa, e a partir da remessa desse parecer, daí cabe ao presidente deliberar e fazer sua decisão. A Secretaria de Saúde de Criciúma está contratando técnicos de enfermagem. Se você tem interesse, fique atento à reportagem. A Secretaria de Saúde de Criciúma está em busca de profissionais técnicos em enfermagem. O município está fortalecendo a equipe para ampliar atendimentos no combate à prevenção à Covid-19. Ao todo, são 8 vagas disponíveis para uma escala de 12 horas de trabalho, com um período de folga de 36 horas. Acélio Casagrande, secretário responsável pela pasta,
reforça ainda que o município buscou técnicos em enfermagem por meio de processo seletivo, porém as vagas não foram preenchidas na totalidade. Interessados nas vagas devem mandar currículo para o e-mail urgênciaemergência@criciúma.sc.gov ou ligar para a Secretaria de Saúde de Criciúma no telefone 48 3445 8400. A seguir, na estreia da Série C, Tigre empatou fora de casa com o Londrina. As campanhas de arrecadação têm contribuído muito no enfrentamento à Covid-19, principalmente na área da saúde. Ações de pessoas comuns ou de empresas têm ajudado a manter muitos hospitais funcionando, com a doação, claro, de diferentes insumos ou dinheiro mesmo para a compra de itens essenciais para o atendimento aos pacientes. O Hospital das Clínicas em São Paulo é o maior centro de atendimento à Covid no Brasil. São 900 leitos para o tratamento da doença, 300 deles destinados para a UTI. E com a pandemia do novo coronavírus, muitas unidades de saúde viram os seus estoques de itens essenciais praticamente se esgotarem. Você já parou para pensar na quantidade de suprimentos utilizados nos cuidados aos pacientes? Aqui no Hospital das Clínicas, só de seringas são 160.400, todos os meses. E hoje o estoque deste insumo ganhou reforço, graças à doação de uma empresa que forneceu mais de 16 mil, que correspondem a 3 dias, ou a 10% da necessidade mensal do HC. A doação foi feita hoje e eles estavam precisando muito receber isso ainda hoje. A gente está doando uma quantidade enorme de seringas, mas que representa só 3 dias de uso desse hospital. E eles realmente estão com muita necessidade, a gente está ajudando e quem puder mais ajudar também, acho que é muito importante a gente ter solidariedade nesse momento. Então imagina você ficar 3 dias sem o produto, então qualquer doação é bem-vinda. 3 dias já são 3 dias a menos que o HC vai precisar gastar comprando seringa, né? Que pode usar esse dinheiro em outra aplicação para atender o público em geral, né? A necessidade nesse momento é muito grande, tanto que o Hospital das Clínicas criou uma página na internet para pedir doação de recursos para as necessidades emergenciais na instituição, relacionadas ao combate à Covid-19. Toda doação é super bem-vinda e faz diferença. Essa talvez seja uma das coisas que a gente traz de bom, né, de toda essa tragédia, essa quantidade de mortes, mas essa solidariedade, né, das pessoas realmente se juntarem, grandes empresas, pequenas empresas, pessoas físicas. Eu sei que existem depois doações de R$50, tudo isso faz parte do propósito, né, da causa de ajudar a resolver o problema. Estamos todos na mesma situação, né? Então, acho que essa parte humanizada, né, de quais são as relações, não é só uma relação de negócio, né? É uma relação de pessoas em prol de um propósito comum, que é de ajudar o próximo. As doações têm feito toda a diferença na luta contra a pandemia. Segundo a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, pessoas físicas e jurídicas já doaram mais de 6 bilhões de reais. E a área da saúde foi a que mais recebeu dinheiro, 78% do total. Seja em dinheiro ou em materiais hospitalares, não importa. Qualquer ação é válida nesse momento tão difícil. Afinal, são todos unidos por um bem maior. É mais uma realização do nosso propósito, né? A Suprevida, ela nasceu de uma sensibilização da necessidade que as pessoas têm de acesso, informação, para terem uma boa saúde. É muita alegria, embora num momento triste, mas a gente conseguir ajudar um pouco é excelente para a gente. Agora vamos falar um pouquinho de esporte. O Criciúma estreou ontem com empate na Série C do Campeonato Brasileiro. Em Londrina, no norte do Paraná, o Tigre teve até a chance de vencer o jogo, mas acabou mais uma vez desperdiçando uma cobrança de pênalti.
o final não poderia ter sido outro. Londrina 0, Criciúma também 0. Londrina e Criciúma entraram em campo pela primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Todos os jogadores cumpriram os protocolos exigidos pelas autoridades sanitárias a fim de evitar a proliferação do novo coronavírus. Com a bola rolando, um jogo com poucas emoções. O Londrina tentava em lances esporádicos, como nessa cobrança de falta, onde a bola ficou na barreira. O Tigre tentava chegar em cruzamentos para o atacante Michel, mas que também não levavam muito perigo ao gol do time paranaense. O que se viu na sequência era um Londrina com 6 estreias e um Criciúma com 3, tendo muitas dificuldades de entrosamentos. Vários passes errados foram feitos ao longo do jogo. No segundo tempo, novamente as equipes mostraram muitas falhas de marcação e de passes. Até que veio o lance mais perigoso do jogo. Foguinho foi derrubado dentro da área. Aí é pênalti. O estreante Michel foi para a cobrança e soltou a bomba, mas o goleiro Dalton impediu que o Tigre comemorasse o seu gol. O lance mais perigoso para o Londrina foi neste chute de longa distância que Agenor precisou mandar para escanteio. No finalzinho da partida, Jean Dias de falta tentou a última cartada carvoeira. E ficou nisso. Londrina 0, Criciúma também 0. Roberto Cavalo avaliou o desempenho tricolor neste primeiro duelo na Série C. Para Cavalo, o Tigre merecia ter tido sorte maior na partida. Poderia, né? Jogamos para vencer. Infelizmente o resultado não veio. Tivemos a oportunidade, mas da maneira que empatamos fora de casa, talvez até por falta de um melhor entrosamento para aqueles que estrearam, não vamos dizer que está bom, mas se não deu para ganhar fora de casa, não pode perder. Para o comandante do Tigre, a tendência é que o time ganhe força. Segundo o treinador, os 3 reforços ajudaram a dar mais corpo para o time. Vão melhorar, os treinamentos foram melhor, a gente sabe que é ritmo de jogo. O Jander, após ficar 10 dias parado, teve dificuldade, ritmo, né, muito tempo sem jogar. O Michel já vinha jogando mais e a bola precisa chegar um pouco mais, o Jean tem que fazer essa ligação. E o Carlos ali atrás, acho que correspondeu, não teve problema. Então avalio que tá bom, mas vamos melhorar. Uma estreia que não foi a desejada, mas que pelo menos não marca uma derrota. Para Roberto Cavalo, o ponto conquistado fora de casa será de grande valia. Da maneira que foi, a gente analisando agora, nós queríamos a vitória. Tivemos a chance de fazer, inclusive, um gol no pênalti, infelizmente não fizemos, o goleiro foi bem na bola. E, como eu falei, se não der para ganhar, você não pode perder. Fora de casa, na Série C, se você perder, depois tu tem a obrigação de vencer tudo em casa. Então agora nós temos que fazer um jogo com boa, vencer para recuperar esses 2 pontos que ficou aqui. E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Uma boa noite.